Olá, sejam bem-vindos ao canal do Instituto Santo Atanásio para mais um ISA Contra Talk. Hoje a gente vai estar falando aí sobre a cartilha de orientação política da CNBB 2 e novamente vai estar aqui comigo o Augusto, vice-presidente do Instituto Santo Atanásio, e o Alcides, que é diretor. Sejam bem-vindos, Augusto, Alcides, para mais uma live aí sobre um tema aí bastante controverso. Geralmente, boa noite a todos. Geralmente, quando junta CNBB e política, é melhor sair correndo. Porque a cartilha, né? Tem muita coisa para falar aí. Boa noite. Só não vou desejar boa noite para todo mundo, porque para mim agora é boa noite, para a gente aqui, você que está vendo, pode estar vendo em qualquer horário, então só vou dar meu desejo de boas-vindas ao nosso canal e essa live, porque você pode estar vendo isso de dia e não faz sentido isso. Passo a palavra agora para o Ademir. Então, o tema de hoje, né, escolhido para nosso debate aí, é a orientação política da CNBB 2, né? Esses últimos dias aí a CNBB anunciou uma cartilha, publicou, né, divulgou aí, sobre a política em si, com um manual de instruções aí para que os católicos possam tomar as decisões mais corretas em meio à política, né? E o objetivo nosso é comentar um pouco ela, a gente vai discorrer algumas partes da cartilha, né? E trazer um pouco da luz daquilo que não está muito bem claro ali na cartilha e também questionar algumas coisas também que não parecem muito estar à luz da sã doutrina católica. Nesse sentido, eu vou compartilhar aqui com a tela com vocês aqui, até para vocês conhecerem um pouquinho da cartilha. E aí a gente vai lendo alguns pedaços e vamos comentando sobre ela. Então, esta é a cartilha, né? Então, a cartilha de orientação política, a esperança não decepciona. Então, foi feito para as eleições agora de 2024. Tem a apresentação aqui do arcebispo de Londrina, né, que também é o presidente da CNBB Sul 2. O que nós vamos tratar, basicamente, são as primeiras páginas, né, que falam um pouco mais aí do que seria mais a orientação a nível do conhecimento da igreja, né, e a sociedade baseando-se na doutrina católica, né, e é nesse ponto que a gente vai começar a tocar um pouco sobre essa cartilha. Então, lá no item 1, ele vai falar sobre a espiritualidade política. A espiritualidade política diz respeito ao agir do cristão no mundo, tem a ver com o jeito de se relacionar no cotidiano. Algumas atitudes caracterizam a vivência dessa espiritualidade. O discernimento no Espírito Santo diante das realidades e desafios, escuta ativa dos outros, defesa da vida desde a concepção até o fim natural, respeito às diferenças, respeito e cuidado com o meio ambiente e a nossa casa comum, opção pela via da reconciliação, do diálogo e do perdão, acreditar na democracia, respeito pela lei suprema da nação, a Constituição Federal de 1988, conheço quem é de Deus, não quando me fala de Deus, e sim pelo modo de se relacionar com os outros. Essa frase é de Simone Weil, mística e filósofa francesa. Nos ajuda a compreender que a política pode ser uma expressão concreta da fé em Deus. Uma atitude concreta dessa espiritualidade é a oração pelos políticos, uma recomendação feita, inclusive, pelo apóstolo Paulo. Recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos de orações, súplicas e ações de graça por todos os homens, pelos reis e todos os que detêm autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda piedade e dignidade. Então, esse é o primeiro ponto aqui da discussão, né, da cartilha, e o objetivo nosso é ir tocando em pontos por pontos aqui, né, esclarecendo algumas coisas. E o primeiro ponto ali, né,
é a questão do discernimento no Espírito Santo diante das realidades e desafios. Augusto quer começar falando sobre isso? Na verdade, quero começar com o título da cartilha, né? Que é A Esperança Não Decepciona. De fato, né? E uma citação de Romanos, né? Romanos 5:5, né? São Paulo, portanto, a esperança não decepciona, não decepciona. Porém, né? O São Paulo está falando da virtude teologal, né? Da esperança, né? Ou seja, da gente esperar o céu, né? Da gente combater o bom combate e, né? Com vistas ao céu. Essa esperança não decepciona. Agora, a esperança na política, rapaz, nem parece que é brasileiro, decepciona todo dia, né? Decepciona todo dia. Esse que é o problema. Bom, que bom que você já foi pro ponto 1, né? Porque na apresentação também tem um monte de. Nossa, a apresentação é terrível de ler. Mas assim, eu vou escrever um artigo no meu blog lá no Isa Membros, né? E fiquem de olho, né? Fiquem de olho. Quanto à primeira parte, né? O que eu posso comentar, né? O primeiro ali, ó, tá ali no item 1, né? Espiritualidade política, né? Esse termo me causou estranheza quando eu li, né? Porque o que é espiritualidade para o católico, né? Numa disciplina chamada Psicologia da Religião, existe todo um debate sobre o que é espiritualidade, religiosidade e coisas anexas, né? Eles não conseguem discernir, né? Só que quando você tem uma base teórica e metafísica boa, você define o que é espiritualidade pro católico, né? É a sua relação com o Espírito Santo, né? Daqueles que são batizados e estão em estado de graça, né? Então, o Espírito Santo vai infundindo, né? Os seus dons na alma, e é essa relação com o Espírito Santo que é espiritualidade. Então, espiritualidade é isso. Política, né? É a ciência, né? É a arte de bem administrar, né? Pelo o bem comum social, né? Então, utilizar o Espírito Santo, né, essa espiritualidade, os dons do Espírito Santo para tomar as melhores decisões políticas, poderia ser uma boa definição de espiritualidade política, né? Mas eles não deixam claro, assim, o que seria, né? Mas, enfim, vamos lá. Discernimento no Espírito Santo diante das realidades e desafios, né? Isso é básico, só que para você discernir no Espírito Santo, você tem que ter o quê? A ortodoxia da fé, a fé reta, né? Então, se você não tiver a fé reta, se você tiver uma certa idolatria política, por exemplo, já existe um ruído que não vai permitir você escutar o Espírito Santo para saber qual é a melhor decisão diante das realidades e desafios, né? E isso é um grande problema nos tempos de hoje. Até quando o João Paulo II veio para o Brasil, né? Ele falou, o que você achou? Perguntaram para ele lá, um jornalista, né? O que você achou da fé dos brasileiros? Assim, não, os brasileiros são muito católicos, têm muita fé, mas o problema é que a fé deles é sentimental, né? E o discernimento do Espírito Santo é o contrário disso. Né? Essa coisa sentimentalista, ela acaba sendo um ruído, ela acaba obscurecendo justamente esse discernimento no Espírito Santo, né? Que vai discernir se as coisas vêm e são agradáveis a Deus, ou se elas não vêm de Deus e desagradam a Deus, né? Se você não está caindo na armadilha do demônio, né? Nas suas ciladas e nas suas pompas. Né? Bom, por enquanto seria isso que eu teria para falar, de maneira geral. Essa citação aí sobre o brasileiro ser muito sentimental é uma observação que, bem na verdade, já vem lá dos tempos do Padre Anchieta e dos primeiros evangelizadores aqui, que eu não me recordo exatamente quem foi o padre que falou algo do tipo, que a fé das pessoas daqui era muito similar a uma planta, que você pode moldar com muita facilidade e vai ser muito fácil você deixar no formato que você quiser. Passa ali um pouco tempo, aquilo já cresceu e já não adiantou nada o esforço que foi feito. Não é à toa, né, Alcides, que
Devido a isso, tem crescido muito essas seitas pentecostais, né? Porque, Isso, de fato, exato. elas estão totalmente baseadas nesse sentimentalismo, nesse subjetivismo, né? Não se busca, né, a questão do logos ali, do uso da razão, né? Então, quando você tem um pensamento baseado, ou uma fé baseada no sentimentalismo, nas paixões, né? Com certeza, qualquer coisa que venha no sentido mais subjetivo vai ganhar espaço, né? E também uma coisa, né, Augusto, que eu até toquei nesse primeiro ponto aqui, né, justamente pelo fato de que hoje se usa muito o termo discernimento no Espírito Santo para tudo que você quer colocar água abaixo de ideologias, né? Não, porque o Espírito Santo está dizendo que temos que caminhar para esse lado, temos que ouvir o Espírito Santo. Até a ecoteologia que está aí está todo momento falando isso, que precisamos ouvir o Espírito Santo para salvar o meio ambiente. E é um cuidado que nós temos que ter, porque é bem como você falou, o discernimento do Espírito Santo ele tem que estar com o uso da razão, do logos, da sabedoria, e, junto com ela, a doutrina social da igreja para amparar tudo isso. E não é o que a gente vê hoje em dia, né? O debate acaba indo para uma espécie de Espírito Santo subjetivista que nasce na cabeça do ser humano para defender certas ideologias e pensamentos que não tem nada a ver com a doutrina da igreja. Então, esse é um alerta, uma reflexão que eu faço. Eu não estou dizendo que o que está dito ali é isso, mas que nós temos que tomar cuidado com esse termo do discernimento do Espírito Santo, que muito é usado hoje por essas linhas de pensamentos mais ideológicas que, infelizmente, adentraram a Santa Igreja Católica. Então, temos que tomar esse cuidado, porque pode haver essa distorção nesse sentido também para esse caminho. Sim, o discernimento ele é uma faculdade da razão, né? De você separar a verdade da mentira, né? Então, com razão. Se nós estamos falando do discernimento do Espírito Santo, aí vem a fé. Então, o critério para você discernir é a fé, e não o carteiraço e gritar em voz alta, né? Isso que eu estou falando você tem que aceitar porque é o Espírito Santo que está dizendo. Mas com base em quê? Né? O Espírito Santo não pode se contradizer, né? E é nisso que a gente pega esses modernistas, né? Quando eles usam discernimento no Espírito Santo para significar o oposto do que significa o discernimento do Espírito Santo. Como se o Espírito Santo tivesse, que na visão modernista, né? Nós estamos em evolução, e a gente sempre tem que escutar o Espírito Santo, que não é o Espírito Santo católico aqui, né? Para se adaptar aos tempos, né? E só que como é que o Espírito Santo antes falava que 2 mais 2 era igual a 4 e agora está falando que é 5? Não faz sentido uma coisa dessa, né? Então, esse é o cuidado que tem que tomar com os temas, né? Aí tem outros temas ali, né? Escuta ativa dos outros, eu não sei o que isso significa, né? Defesa da vida, desde a concepção até o seu fim natural, né? Então, não pode votar no PT, pessoal, aí, tá? Fica claro isso aí. Eles não deixam isso claro, né? Mas a gente tem que esclarecer, né? Aí tem respeito às diferenças, né? E você veja, cara, assim, palavras ao vento, né? Respeito às diferenças, né? Qual é a qualidade dessas diferenças? Entendeu? Se é uma qualidade que toca justamente a fé, que vai contra o Espírito Santo, não tem que respeitar essa diferença. Você tem que corrigir, admoestar, utilizar de apologética, né? Não, eu tenho diferença numa questão de lei natural, né? Um lá, ele é a favor do divórcio e nós somos contra. Isso mas nós temos que respeitar as diferenças. Não, nós temos que nós temos que refutar o erro, né? Se a diferença está no erro, tal. Agora, se são meios, projetos, questão prudencial, aí sim, né? Aí já cabe mais a via do diálogo, etc, para ver qual realmente é a melhor opção. Mas em questão de valores, respeitar as diferenças, ou seja, qual que é a qualidade dessas diferenças, né? O Ademir já comentou o outro ali, né? Respeito e cuidado com o meio ambiente é a nossa casa comum, né? Não tem muito o que acrescentar, né? Aí essa aqui, né?
Opção pela via da reconciliação, do diálogo e do perdão. Cara. Assim, depende também, porque sem arrependimento não tem perdão, cara. Na obsessão não tem diálogo, né? E se o cara erra e não quer admitir o erro, não tem como. Então, mas eles colocam essa opção pela via da reconciliação, diálogo, como se fosse sempre possível uma via dessa. Assim, é complicado isso aí. E acreditar na democracia e respeito pela lei suprema da nação, eu prefiro não comentar. A gente poderia usar até o próprio Santo Tomás de Aquino para refutar isso, né? Porque São Tomás de Aquino defende tanto a monarquia como a democracia, desde que elas estejam voltadas para o fim último do homem, né? Para o bem comum, de fato, né? E não, a democracia hoje não tem nada disso, né? Então, você respeita a democracia se ela respeita o fim último do homem, né? E até nessa questão, né? O bem comum, né? Para deixar bem claro, né? A união a reunião dos homens na sociedade, né, para alcançar a perfeição da sua natureza. Só que a natureza última do fim do homem é buscar a beatitude divina, ou seja, o próprio Deus. E aí a gente faz a pergunta, né? Será que a democracia atual está fazendo isso? Está respeitando a ordem natural das coisas? Então, é por isso que a ideia nossa é debater um pouco a cartilha para criar uma espécie de luz e reflexão ao católico para entender o que está por trás dessas nuances que está sendo colocado aqui. E aí fica meio que dúbio acreditar na democracia. A democracia atual, essa democracia atual é pagã, laica, que na verdade se afasta completamente de Deus. Como é que nós vamos abraçar algo desse sentido? Então, se nós for aceitar e acreditar na democracia atual, nós estamos caminhando praticamente no caminho de afastamento a Deus. Então, e é antinatural, é a antiprópria natureza do homem. Então, por isso que a gente abre um debate nesse sentido, até para quem está nos assistindo entender que existe uma ordem natural das coisas. A democracia é um regime político que está ligado a uma eleição de uma autoridade, que também pode ser uma monarquia, onde tem uma autoridade, um rei, e tanto um rei como um presidente ou um regime, ou um governo republicano, como é o caso no Brasil, eleito por meio de democracia, ele tem que estar ordenado a questão sobrenatural. E a questão sobrenatural tem que também ser olhada para o fim último, que é a verdade. E a verdade só está num único lugar, dentro de uma única doutrina religiosa. E todo mundo sabe que é a Igreja Católica, inclusive o próprio Ocidente foi fundado e as estruturas do Ocidente foram criadas, chegou ao seu auge dessa maneira, quando começou a afastar-se da doutrina da Igreja Católica, o Ocidente começou também a entrar em um declínio. Isso para quem estuda um pouco de história e quer conhecer mais profundamente, faz parte da história do Ocidente e da nossa civilização. E a ordem das coisas é fundamental. Então, quando nós estudamos filosofia, estudamos metafísica, a própria teologia, tudo tem que estar centrado dentro de uma ordem. E essa ordem, ela é objetiva, ela não pode ser subjetiva. E passa despercebido, né? Então, acreditar na democracia. Na verdade, a palavra acreditar na democracia, a gente tem que entender tudo que está por trás dela. O que é essa democracia? Está muito, não é nem superficial, muito subjetivo, né? Falar o termo acreditar na democracia dessa forma. Então, se você vai acreditar na democracia, você tem que deixar clarificado as coisas. Qual democracia que é essa? Como o próprio Santo Tomás de Aquino diz, não tem problema nem tanto a democracia, a república, muito menos a monarquia, desde que elas estejam ordenadas para o bem da sociedade, levando em consideração o fim último do indivíduo, que é a salvação de suas almas, a busca da beatitude divina. E isso precisa ficar explícito. E aí nós olhamos para a nossa sociedade, para os nossos governantes hoje,
nem lado A, nem lado B está tomando cuidado disso. Então, nós temos que buscar políticos que estejam mais próximos daquilo que, de fato, é a realidade mais perfeita e que esteja mais ordenada para o fim último do homem. Acho que era isso que eu queria complementar. Alcides, tem mais alguma coisa para colocar? O Santo Tomás, ele já falava especificamente isso já, bem nessas palavras, e que o bem comum é o fim de cada uma das pessoas, quando você se preocupa com esse fim último de cada um dos membros da sociedade, que é alcançar a salvação da sua alma. E isso resume tudo. Todo o restante, se não há esse cuidado, não há preocupação com o bem comum verdadeiro. Então, São Tomás já dizia isso, e eu devo só ressaltar também que acreditar na democracia é esquecer, estando no Brasil é uma certa utopia até. Passo agora o Augusto fazer qualquer comentário adicional. Não, a democracia brasileira é completamente disfuncional, né? Ela é uma demagogia, né? E o que me assusta é colocar o seguinte: se está listando quais são as características da espiritualidade política. Então, o que a CNBB está nos ensinando é que uma das características da espiritualidade política é acreditar na democracia. Como diz o Felipe Franco, né? Não vai dar não. Não vai dar não. Não, e uma coisa que a gente vê novamente, até esqueci de comentar, né? Até no off, aí eu tinha comentado com o Alcides, né? Novamente a gente vê o termo nossa casa comum, né? Como está sendo falado nesse termo nossa casa comum, né? Eu prefiro nem comentar, né? Porque a distorção é gigante. Aí tem que dar os parabéns, pelo menos, para a CNBB, no sentido de que eles colocaram ali, né, a necessidade da oração pelos governantes, né? Isso acho que é papel de todo cristão. Nós devemos fazer isso não só pelos governantes, mas pelos líderes, né? Líderes de outras organizações que existem, né? Então a gente sabe que pegando só a nível de Brasil, estrutura democrática, nós temos legislativo, temos juízes, temos líderes de apostolados, temos sindicatos e uma série de organizações da sociedade civil, e todos eles merecem as nossas orações. Merecem não sabemos, né, da intenção deles, mas é o nosso dever rezar para que eles se ordenem de uma forma que mais agradem a Deus e tornem a sociedade mais perfeita, né? Então esse é o nosso dever, e as orações elas fazem toda a diferença. Infelizmente hoje é muito pouco feito isso, às vezes é feito e acontece muito quando há muitos embates políticos. E antes de mais nada, a gente deve fazer essas orações não pela questão do embate político, mas pela questão espiritual fugiu a palavra agora, mas de tornar a sociedade mais saudável em si mesma, né? E nós mesmos, a gente sabe que hoje, por exemplo, nós temos um presidente que defende muita coisa anticatólica, antinatural, que traz mais malefícios para a nação do que, de fato, benefícios, mas é nosso dever rezar pela sua conversão, para que ele tome as melhores decisões pelo país. Então, esse é o papel nosso, não é? O cristão tem que fazer isso, né? É o nosso ato de caridade, né? Faz parte da essência do católico fazer isso. Eu só queria, para encerrar essa parte aí, né? Não sei se tá aí, comentar aquela frasezinha marota, né? Que se coloca uma frasezinha marota ali para dar impacto, que é a seguinte: não é de baixo, né? Do 1 Timóteo ali tá o que a frase, né? Que foi justamente o que tu estava falando, né, Demir? Temos que rezar pelos nossos superiores, pelos políticos, etc. Mas assim, ó, conheço quem é de Deus não quando me fala de Deus, e sim pelo modo de se relacionar com os outros.
E tipo assim, o que eu gostaria de comentar sobre isso, né? Na verdade, tem que fazer as duas coisas, né? Vamos para São Paulo de novo. São Paulo. Primeiro, a fé vem pela escuta. Então, tem que falar de Deus. Tem que falar de Deus. Tem que exortar, tem que admoestar, tem que corrigir, tem que, quando possível, dialogar. Quando não é possível, combater. Tem. E também, outra frase do São Paulo, né? Sede meus imitadores. Né? Então você tem que falar de Deus e agir segundo Deus. Né? No máximo possível, né? Contando com a graça. Né? Mas é basicamente isso. Já bem lembrado dessa frase, porque realmente a frase ela é muito supérflua, né? E não diz respeito, de fato, às ações que um cristão deve ter, né? Bom, dando sequência, vamos para o item 2. Será mesmo que política, religião e futebol não se discutem? Bom, de futebol, o que me interessa é que o melhor time é o Palmeiras, né? O resto pode deixar quieto. Quando o assunto é política, religião ou futebol, costuma-se dizer que não se discute. Isso porque entendemos que discussão significa briga, confusão, gritaria. Porém, discutir pode ser um diálogo saudável, com escuta ativa e respeitosa do outro, no qual cada um apresenta suas ideias e seu ponto de vista. Sendo assim, temas relacionados à política, religião, futebol e outro tipo podem e devem ser discutidos. O outro que pensa e tem escolhas diferentes das minhas não é um inimigo que precisa ser derrotado, mas sim um irmão digno de respeito pelas escolhas feitas livres e conscientemente. Quando temos uma opinião formada sobre qualquer assunto e ela é uma verdade inquestionável, não é possível dialogar, mas quando almejamos o bem comum em vista de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária, qualquer assunto pode ser dialogado e discutido. Esse é um momento oportuno para fazer um breve exame de consciência. Você já cortou relações com alguém por divergências políticas? Se sim, você chegou a dar oportunidade para um diálogo fraterno em busca do bem comum? Que consequências isso trouxe para a sua vida? Tá aí, gente. Mais um assunto para nós discutirmos. Em primeiro lugar, que esse parágrafo ali, ó, esse quando temos, etc., é quase uma negação da existência de verdades absolutas. Tá praticamente afirmando de que você não pode defender nenhuma verdade absoluta, porque uma verdade absoluta é, sim, uma verdade inquestionável. E basicamente está colocando que se existe alguém que defende uma verdade inquestionável, isso é negativo. Vamos discutir aqui se 2 mais 2 é 4? Se eu disser que é 4, então eu sou uma pessoa que não sabe discutir. Sou uma pessoa que não está aberta ao diálogo, não está aberta à conversa, à humanidade, nem nada. O termo diálogo é sempre no sentido que eles usam, é sempre no sentido de dialética hegeliana, né? Não, essa tua verdade é incontestável. Mas, se eu pegar essa minha verdade incontestável e dialogar com o irmão, porque, sei lá, eu amo o irmão, e aí eu dialogo com ele, quem sabe a gente não chega num acordo. Tá, mas, meu amigo, se esse acordo te distancia da verdade, é um mau acordo, né? Não se negocia a verdade, né? Esse é o problema, né? Mas assim, daí quando você vê, né, que o irmão, né, assim, o outro pensa e tem escolhas diferentes da minha, não é um inimigo que precisa ser derrotado, mas sim um irmão digno de respeito pelas escolhas feitas livres e conscientemente. Cara, às vezes ele faz uma escolha livre e conscientemente que não é respeitável. É simples assim, né? A gente tem que sair desse humanismo bocó, né? Dou até um exemplo, para utilizar o próprio exemplo da cartilha. A cartilha, corretamente, um dos itens da espiritualidade política, corretamente condenou o aborto. Né? Defesa da vida desde a concepção, certo? Ok. Então, mas a feminista quer abortar.
Então, ela é uma pessoa digna de respeito pelas escolhas que ela está fazendo livre e conscientemente? Não, simplesmente não. Né? Simplesmente não. Né? E aí, como é que... Não, mas dialoga com ela. Tá, mas como é que eu vou dialogar com ela? Até dá para tentar dialogar com ela, mas o problema é que o raciocínio dela é completamente falacioso. Existe a maneira correta de pensar, né? A partir das premissas corretas para chegar às conclusões corretas. Agora, quando você chega e usa falácia, né? Muitas falácias ainda de cunho sentimental, né? Ou seja, longe da razão e da realidade, não dá. E aí o que você faz quando não dá? Você vai lá e condena o aborto. Não dialoga com o aborto para fazer um abortinho. Não, nem um abortão, né? Nem um abortão e nem aborto nenhum. O abortinho, não dá. Já perdemos, entendeu? Então, essa é a questão, né, Augusto? O diálogo, ele parte do pressuposto de que os dois querem chegar ao bem comum, né? Ao verdadeiro bem, né? E talvez esteja um desconhecimento ali. Mas quando fica denotado e claro que um lado está escolhendo o mal, não tem que ter a ver diálogo nenhum, né? Não dá para esquecer que diálogo vem de dia logos. Os dois lados possuem o logos, a verdade. Então você já está supondo que não há erro dos dois lados. Tá todo mundo certo. Tá todo mundo só indo para o mesmo caminho. E nem sempre isso é verdade. Muitas vezes não é. A concepção dos dias de hoje. Então, Alcides, a concepção de diálogo dos dias de hoje, do diálogo da esquerda, que é o diálogo hegeliano, é justamente isso. Nós não temos como saber a verdade. Não existe verdade inquestionável. A maneira que a gente tem de descobrir a verdade é colocando em diálogo, um respeitando o outro para chegar ao consenso. Eles trocam a verdade pelo consenso. Se você consegue perceber isso, aí esses textos meio maluco aí começa a fazer sentido. Tem que respeitar o outro, tem que fazer a escuta ativa, tem que dialogar, etc. E às vezes é simplesmente perda de tempo. A propósito, vou fazer um breve comentário aqui sobre essa frase de política, religião e futebol não se discutem. Em primeiro lugar, isso é uma frase digna de uma mesa de boteco, não uma frase digna de ensinamento vindo de uma autoridade superior. Me perdoe, mas é uma coisa muito coloquial, uma coisa muito que eu posso achar em qualquer lugar, uma frase dessas. Em segundo lugar, isso é um comentário que já vi muitas pessoas fazendo, que política e religião são justamente as coisas mais fundamentais para a base do dia a dia de uma pessoa. Fugir de uma discussão desse tipo é simplesmente você demonstrar que você não se importa com as coisas que realmente são importantes. É você virar as costas para aquilo que faz parte da base da vida do dia a dia e virar-se para as veleidades, porque isso não dá conflito de consenso. Pode continuar, Augusto, para o próximo tópico já, se tiver mais um comentário sobre isso. Quer comentar mais alguma coisa, Augusto? Passamos. Não, pode passar. Então, o terceiro tópico aqui é a doutrina social da Igreja. Você sabia que a Igreja Católica possui documentos oficiais em que aborda questões sociais, econômicas e políticas? Esses ensinamentos são chamados de doutrina social da Igreja. Ela é baseada nos princípios do Evangelho e tem o objetivo de promover a dignidade humana, a justiça social e o bem comum. Alguns dos princípios fundamentais da doutrina social da Igreja Católica são a dignidade da pessoa humana, o bem comum, a solidariedade, a subsidiariedade, a destinação universal dos bens, o trabalho e o direito dos trabalhadores. Na apresentação do compêndio da doutrina social da Igreja, o cardeal Renato Rafael Martino escreveu: a leitura dessas páginas é proposta, antes de tudo, para sustentar e animar a ação dos cristãos em campo social, especialmente dos fiéis leigos, dos quais este âmbito é próprio. Toda a sua vida deve qualificar-se como uma fecunda obra evangelizadora. Augusto, quer começar a comentar? Tá. Vamos lá. Dignidade da pessoa humana. Só é possível com a fé. O bem comum. Só é possível com a fé.
a solidariedade? Aquilo, vou deixar para o Alcides comentar, que eu acho que vale a pena ele repetir o que ele já repetiu no isso é digno de se repetir. Isso, bezerrismo cultural aí na veia, vou deixar para o Alcides falar da solidariedade. Subsidiariedade. Para haver princípio de subsidiariedade é necessário humildade. E para haver humildade é necessário temor de Deus. Certo? Destinação universal dos bens. Para haver a destinação universal dos bens, é necessário que os nossos políticos eles tenham, né, a magnificência, né, ou generosidade. Certo? Para ter isso, eles precisam ter o coração longe da avareza. E para ter o coração longe da avareza, eles precisam ter o quê? A graça. E o trabalho e o direito dos trabalhadores é a mesma coisa. Para que tenha uma relação justa entre empregador e empregado, entre superior e inferior, e salário justo, que envolve toda uma questão econômica complexa, é necessário também, né, a humildade, né? Senão vai ser o lobo devorando o homem sendo o lobo de outro homem. Né? Sem a fé, é o lobo devorando outro homem. Na caridade, né, fica mais fácil, né, você valorizar o trabalho e o direito dos trabalhadores. Né? Numa negociação justa, né, entre patrão e empregado, sem cair na luta de classes marxista, certo? Muito comum nos dias de hoje. Né? Mas você veja que, né, eu acho que, para deixar bem claro, qual que é a diferença de espírito da igreja falando, da cartilha falando da doutrina social da igreja? Falando hoje, e como a igreja falava no passado, né? Então, vamos para a imortalidade do Papa Leão XIII. Tempo houve em que a filosofia do evangelho governava os estados. Foi falado da filosofia do evangelho governando os estados na doutrina social da igreja? Não foi falado, mas tudo bem. Nessa época, a influência da sabedoria cristã e a sua virtude divina penetravam as leis, as instituições, os costumes do povo, todas as categorias e todas as relações da sociedade civil. Se falou da influência da sabedoria cristã penetrando nos diferentes estratos da sociedade nessa parte da cartilha? Não. Continua Leão XIII. Então, a religião instituída por Jesus Cristo, solidamente estabelecida no grau de dignidade que lhe é devido, em toda parte era florescente. Organizada assim, a sociedade civil deu frutos superiores a toda expectativa, frutos cuja memória subsiste e subsistirá, consignada como está em inúmeros documentos que artifício algum dos adversários poderá corromper ou obscurecer. E hoje, quem está obscurecendo essa verdade, que é a sabedoria cristã, ou seja, que a fé católica tem que penetrar todos os estratos da sociedade para a doutrina social da igreja poder ser praticada, que é o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, é isso que a gente tem que buscar, simplesmente está sendo omitido, obscurecido, num documento que está querendo ser guia e orientação. Eu considero isso grave. Né? Chega quase a ser um pecado de omissão. Mas era isso que eu tinha para falar sobre si. Aproveitando aqui, mandar um abraço aqui para o nosso amigo professor Carlos Bezerra, do canal Glórias de Maria. Antes de eu fazer uma citação ao professor, que solidariedade, como foi mencionado, é um termo que foi plantado no vocabulário da nossa sociedade para você eliminar a necessidade de falar em caridade, porque um termo muito católico, né? Você tem que lembrar do significado, né, teológico, tudo. Não, vamos tirar fora, deixar algo mais humano, mais filantrópico. Para isso que serve aqui a solidariedade, nesse propósito. Mas eu até ia comentar algumas coisas. Achei que você tinha terminado. Terminou? Tem mais alguma coisa? Sem mais comentários da minha parte. Eu até ia adicionar mais algumas coisas em relação à Mortality ali, né, Augusto? Uma coisa que é até interessante, né, que o papel do católico, seja ela tanto no órgão
privado, doméstico, né, ou nos órgãos públicos, né, primeiramente é conformar exatamente a própria vida aos costumes e os preceitos do Evangelho, e não recuar ante o que a virtude cristã impõe, um pouco difícil sofrer e aturar, coisa que hoje já não se vê dentro da igreja, né, e não se vê na sociedade, né. Antigamente isso era muito claro, né, tanto que quando nós olhamos para a doutrina social da igreja, uma das coisas é o bem da sociedade, o bem comum da sociedade, mas, antes de tudo isso, esse bem comum da sociedade não pode sufocar o bem do indivíduo em si. Então, a sociedade tem que dar todo o respaldo e toda a segurança para o indivíduo ter as condições de manter seu corpo, sua família, para que assim ele possa cuidar da sua alma e com o fim último, que é a salvação dela. Então, veja que a sociedade ela tem que estar organizada dessa forma. Então, quando nós falamos doutrina social da igreja, esse era o espelho da doutrina social da igreja no tempo da Immortality Day, no tempo de Leão XIII, e não é o que nós vemos hoje. Quando nós vemos, infelizmente, os discursos do nosso clero hoje, parece que está invertida essa situação. Não, é a igreja que tem que se ajustar às coisas do mundo. Agora é o mundo que diz como que é a melhor maneira do indivíduo alcançar seu fim último. Ou seja, o fim último do indivíduo não é mais a salvação das almas, né? Então, veja a inversão de valores que tem acontecido. E a gente olha nos discursos, o próprio discurso sobre a economia do nosso sumo pontífice atual é preocupante. E aí a gente vai ver a Fratelli Tutti, que vai desenrolar toda uma filosofia que é condenada pela igreja maçônica, que não sei se por ignorância, por desconhecimento, ele acaba comprando, né? E levando aquilo como uma filosofia sua, mas são cuidados que nós temos que ter, e a igreja hoje tem perdido isso, não sei se por desconhecimento mesmo, por falta de busca de seguir a regra, o que sempre foi ensinado pela igreja, e, consequentemente, a própria igreja está entrando em um certo declínio, porque aquilo que era a doutrina social da igreja parece que hoje já está sendo visto com uma outra visão, e aí a gente pode até analisar pelos discursos atuais, né, que infelizmente acontecem dentro da igreja e meio que forçado também pela teologia da libertação, que cria um Cristo social ao invés de uma sociedade voltada ao transcendente. Hoje nós temos um discurso de que Cristo veio do lado de cima do céu, desceu aqui para morrer, para criar uma sociedade aqui. Veja a inversão de valores, né? Então veio para criar uma espécie de reino materialista na Terra. E, infelizmente, a gente vê vários discursos, vários professores de diplomas de doutrina social da igreja, e eu posso citar aqui, por exemplo, não vou citar nomes, mas eu vou citar organizações. A nossa querida Universidade Pontifícia Católica, PUC, quando a gente olha os discursos de doutrina social da igreja lá, não condiz a realidade alguma da doutrina social da igreja que foi ensinada há menos de um século atrás. Infelizmente, é uma realidade. Eu acho que nós temos que abrir essa discussão, convidar as pessoas, você que é católico, a estudar sobre o tema, porque nós precisamos de muitas pessoas falando sobre isso, na verdade, refutando as mentiras que estão sendo ditas hoje como doutrina social da igreja, e que, infelizmente, isso tem fragilizado não só a própria Santa Igreja em si, né? Embora a gente sabe que ela vai prevalecer sobre todos os tempos, mas essa fragilização
que acontece no corpo da igreja, e aí eu falo dos leigos, falo dos sacerdotes, infelizmente abre uma brecha gigante para muitas almas cair no inferno, sem se aperceber do problema que tem em toda nesse novo discurso social que tomou os púlpitos e discursos acadêmicos de locais que se dizem católicos, mas que infelizmente hoje estão tomados por essa nova visão que não condiz com a realidade do que é a doutrina social da igreja, né? Então, é uma preocupação que a gente tem que ter. Eu acho que é dever nosso, enquanto católicos, alertar para isso. Não é numa live que nós vamos tratar disso e se aprofundar, mas é algo que nós precisamos deixar muito claro que está muito obscuro o que nós vemos hoje a nível de doutrina social da igreja, como está sendo ensinado nos tempos atuais. Aquilo que Augusto deixou muito claro ali, não há doutrina social da igreja se ela não está direcionada diretamente para a salvação da alma, ou seja, a busca do estado da graça, e claro que a questão material envolve também. Então, toda a doutrina que hoje prega somente o materialismo tem que ser refutada, tem que ser destruída, seja ela lado A, lado B, esquerda, direita. É dever de nós católicos alertar para isso, porque o homem é um ser espiritual, e se o homem perde essa espiritualidade, ou melhor, essa retidão da espiritualidade, ele vai acabar caindo em espiritualidades totalmente bizarras que nós vemos nos tempos atuais, perdendo toda a sua direção e caindo, né, nas piores demagogias que nós vemos nos tempos atuais, aí, bizarrices espirituais a todo lugar. E isso tem feito o homem perder a sua própria identidade. Então, é dever nosso alertar para isso. Alguém quer colocar mais algum assunto sobre isso? Uma pequena adição também, que foi falado, todos os católicos deveriam se informar, estudar melhor, é que muito do que hoje estamos vendo na nossa sociedade de violação, falta de preocupação com o bem comum, a sociedade ou está num excesso de materialismo em alguns instantes, etc, etc, etc. Boa parte desses cenários já foram vividos pela humanidade com roupagens diferentes em outros tempos. E um dos cenários muito analisados já pela própria igreja foi muito do século XIX na Europa, onde foi escrita, inclusive boa parte foram escritas boa parte das análises da política da sociedade, que na verdade são roupagens diferentes ou embriões do que a gente está vendo hoje. Então, qualquer um for pesquisar sobre, e for justamente dar origem na própria doutrina social da igreja. Então, quem for estudar, por exemplo, é imprescindível também conhecer pessoas que, como o Cardeal Pi de Poitiers, por exemplo, que escreveu muito sobre o liberalismo na França, e quando está falando do liberalismo, não é a mesma coisa que a gente tem hoje com o liberalismo também, mas foi resultar nisso. Figuras como o Monsenhor de Lassus também, na sua obra no geral, os religiosos da França do século XIX fizeram obras fantásticas sobre esse problema, porque a mentalidade que
trouxe esse excesso de materialismo e tudo, começou a ficar tão forte na sociedade, principalmente no século XIX, onde muita gente, especialmente aquelas que estudavam um pouco mais, começaram a botar esperanças para a humanidade em questões mecânicas, materiais. Então, se a gente conhece o que aconteceu no passado, a gente já tem uma base bem boa do que vai acontecer no nosso presente e futuro próximo. Então, eis o meu comentário também. Nessa questão de livros aí, tem o Félix Sardar Salvani, que escreveu bastante coisa também, né? O Félix é fantástico para isso também. E não dá para esquecer do Cardeal Messier, né? E a União de Malines, né? Que fez um excelente trabalho, né? Inclusive, o Instituto Santo Atanásio teve a graça de reeditar, né, esse livro, lançar aqui no Brasil, né? Nós temos ele ainda em estoque, né? É um excelente livro, né? Para conhecer mais claramente aí a questão social, né? Então, nós temos a questão social, a questão política, a questão da moral política. Então, é um livro que, na verdade, é um conjunto, né, de livros ali que faz toda a diferença para o entendimento da ordem das coisas conforme a cosmovisão católica. Bom, passando para frente, então nós vamos ter aqui o quarto item, o que diz os papas sobre a política. Nos últimos 133 anos, cada papa, a seu modo, se posicionou diante de questões sociais. A Igreja Católica, como membro de uma sociedade civil organizada, e por isso apresenta suas ideias e convicções em defesa da vida digna e fraterna. Muitos criticam a Igreja por se pronunciar sobre a política, dizendo que esse não é um assunto que ela deva se meter. Outros ainda julgam que a Igreja é deste ou daquele partido. No entanto, a Igreja não toma posição ideológica ou partidária, nem recomenda candidatos. Aí, eu não sei se vocês querem, mas eles citaram alguns textos aqui da Rerum Novarum, né? Da 40º ano, e da Mater et Magistra, né? Do João 23, e também João Paulo II também. Não sei se vocês querem tocar em algum assunto mais... E aí, a famosa Fratelli Tutti, né? Prefiro nem comentar sobre o Fratelli Tutti. Augusto, Alcides, querem comentar alguma coisa? Eu só vou pontuar ali, cara. Olha só como é que você vai vendo... Você vai vendo, conforme vai passando, né, o tempo, como o negócio foi ficando mais superficial e até errôneo nos últimos tempos, né? Você veja, a frase que eles tiraram aqui do Bento XVI, né? A religião cristã e as outras religiões só podem dar o seu contributo para o desenvolvimento se Deus encontrar lugar também na esfera pública, nomeadamente nas dimensões cultural, social, econômica e particularmente política. A doutrina social da Igreja nasceu para reivindicar esse estatuto de cidadania da religião cristã. Sim, não é isso que o Leão XIII falou na Immortalidade, né? Que eu falei antes. A sabedoria cristã, a saber, que significa sabedoria católica, tem que penetrar em todas as leis, tal. As outras religiões, elas podem acreditar em Deus? Podem, mas em maior e menor medida. Por serem ou heréticas, ou infiéis, ou pagãs, não vão estar mirando para o Deus verdadeiro. Ou seja, a graça não vai estar atuando na sociedade. Então, só dá certo a doutrina social da Igreja numa sociedade católica, onde Cristo reine nas leis e nas relações humanas. Esse é o problema. Quando você já começa a colocar as outras religiões como, não, vamos todo mundo amar a Deus aqui que vai dar. Não, o católico não ama, o católico ama a Deus pela caridade. Os outros, não. Porque a caridade é uma graça sobrenatural. E para você poder amar com caridade, você tem que estar em estado de graça. Só a igreja tem um sacramento para que possibilita deixar as pessoas em estado de graça, que é a confissão, né? O batismo, né, para a gente ingressar, e a confissão. Senão não dá, entendeu? Fruto do ecumenismo que veio após o Concílio Vaticano II. Né? E triste, você consegue ver
Isso que você estava comentando, né, Ademir? Uma derrocada da doutrina social da igreja, né? Fazendo concessões para a politicate eclesial do dia a dia, né? Esquecendo daquele espírito inicial, né, da Rerum Novarum, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, tem que reinar em tudo. Tudo. Sem concessão. Alcides. Um comentário também que eu tenho é que essa história aí de não tomar posição ideológica partidária e nem recomendar candidatos é uma coisa que a gente sabe que por muitas paróquias, muitos representantes não é seguido. A gente sabe para que lado que é. Só esse comentário. Infelizmente, né, aquilo que a doutrina social da igreja ela foi criada justamente para combater o imanentismo e o materialismo que estava tomando conta da sociedade. Mas o que tem acontecido atualmente é que ela está se tornando cada vez mais imanentista e mais materialista, né? Então, ela está fazendo o papel inverso do seu fim do qual foi criado. Bom, item 5, economia de Francisco e Clara. A política e a economia parecem ser assuntos difíceis, confusos, distantes e até conflitivos entre si. Porém, é muito importante pensar sobre isso. A população sente na pele quando as políticas econômicas dos governos não visam aumentar o poder de compra, proteger o crescimento do salário mínimo acima da inflação, gerar emprego e renda, direitos trabalhistas, etc. Por isso, quando formos eleger os representantes políticos, é preciso estarmos atentos aos seus projetos e propostas econômicas. A economia de Francisco, ou como é chamada na América Latina, economia de Francisco e Clara, é um projeto que partiu do Papa Francisco para colocar a doutrina social em movimento. Ele convocou jovens economistas, empreendedores e agentes de transformação social do mundo inteiro para dar à economia uma nova alma. Os princípios da economia de Francisco e Clara podem ser para os cidadãos e leitores um excelente guia para realizar o seu discernimento pessoal, familiar, comunitário e social. Alguém estudou um pouco mais a fundo isso? Quer falar algum assunto? Quer falar sobre o assunto? Não sei do que se trata. Eu também não estudei isso aqui, não tive tempo. Mas pretendo dar uma lida e, se precisar, a gente faz mais uma live para tratar sobre isso. Compromisso do eleitor cristão. O agir do cristão em todos os âmbitos da vida é iluminado pelos princípios da fé que ele professa. Votar e participar com consciência e responsabilidade das eleições é dever de todo cidadão. Para o cristão, votar é também um dos atos que expressa sua fé. Apresentamos 5 princípios para serem observados na hora de escolher. Então, vai ter a dignidade da pessoa humana, como Augusto já comentou, a família, diálogo e paz, bem comum, ética. São assuntos que a gente já até comentou, né? Mas se alguém quiser colocar mais alguma coisa aqui, né? Eu só tô rindo aqui do para votar. Para o cristão, votar é também um dos atos que expressa a sua fé. Da onde que tiraram isso aí, pô? Da onde é que foi tirado isso aí, cara? Meu Deus do céu. Eu não vou expressar minha fé nessas eleições porque a minha residência eleitoral está em outra cidade. Olha só. Tem que me confessar por causa disso? Item 7. Papel da Igreja Católica nas eleições. A Igreja Católica é partidária, ou seja, não tem partido nem apoia candidaturas. Comprometida com o Evangelho, ela não renuncia ao seu compromisso político, que é um caminho concreto para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna, na qual todos possam viver com dignidade. A doutrina social da Igreja afirma que é um direito da Igreja evangelizar social.
fazer ressoar a palavra libertadora do Evangelho no complexo do mundo da produção, do trabalho, do empresariado, das finanças, do comércio, da política, do direito, da cultura, das comunicações sociais em que vive o homem. Bom, eu só tenho uma coisa a falar, não é papel da igreja ser partidária, mas é papel da igreja denunciar aqueles que agem contra a fé católica, contra a verdade, contra a própria dignidade do homem. Então, a princípio, é isso. Então, se é dever denunciar, é dever também apontar quem é. Partido A fez bobeira, tá ensinando algo contra a doutrina católica, tem que denunciar. Partido B tem que denunciar. É isso. É a partidária no sentido do quê? Que ela não toma partido. Ela, pelos princípios do evangelho, vai julgar se os programas políticos que estão sendo apresentados condizem ou não com a doutrina católica. Por quê? Porque só com a doutrina católica é possível conseguir o bem comum, né? Que tanto se fala, né? Essa parte aqui tá boa, essa parte, eu gostei. Acho que é porque é curtinho, não deu para, não deu muito espaço para escrever muita bobagem. Alcides, quer comentar alguma coisa? Estava até me recordando aqui que um dos demonstrativos do que seria Cristo reinando na sociedade é o antigo hino do Estado Pontifício, que trazia ali aquela canção ali, o Noivo Olhandio, e que é basicamente uma descrição de como é Cristo na sociedade. Noivo olhandio nele família, queremos Deus nas famílias, no meio do coração, puros os filhos, castas as filhas, e uma sociedade voltada à fé. Quem tiver meios de escutar essa canção, pegar a letra, escutar com calma e analisar, e tendo isso como um hino de Estado até, inclusive, é uma bela de uma descrição de como que a gente tem uma sociedade com Cristo reinando. Bom, vamos dando sequência. O item 8, candidatos são adversários e não inimigos. A disputa eleitoral não é um campo de guerra. Apesar de haver uma certa tensão, os candidatos não são inimigos, mas sim adversários disputando a vaga a um cargo. Quando candidatos agem como inimigos, o resultado é desastroso para a sociedade, pois em geral acabam deixando de lado a proposta do governo que tem a oferecer aos eleitores e passam a ofender pessoalmente. É importante observar a postura dos candidatos, pois aquele que trata o adversário como um inimigo tende a ser um péssimo gestor, caso seja eleito. Assim, precisamos buscar candidatos que saibam dialogar e debater ideias com o adversário, mantendo respeito a ele. Importante, o adversário que se busca vencer o inimigo, o adversário se busca vencer e o inimigo se busca eliminar. Bom, eu tenho um ponto aqui para falar sobre isso, né? Que, primeiro, o meu inimigo tem que se avaliar muito, né? Porque o que o outro candidato está defendendo? Se o outro candidato está defendendo algo que atinge a Cristo, atinge a igreja, é meu inimigo, ponto final. Que não é uma questão de cargos, disputa de cargo, é uma questão de princípios. Princípios devem ser defendidos e aquilo que ataca os princípios deve ser deixado claro e deve ser tratado como inimigo. Esse é o meu parecer, então até se vocês tiverem alguma discordância, fiquem à vontade para falar. E o fato de candidato ser, por princípios, meu inimigo, não quer dizer que eu busco a eliminação dele direta. Eu posso até buscar refutar ele, mas não estamos falando em eliminação. Entende como está muito obscuro o desenvolvimento desse texto? Então, precisa esclarecer algumas coisas, as coisas não estão bem colocadas aí. Eu acho que candidato, principalmente se o candidato é um candidato católico que conhece a verdade, ele tem que defender os seus princípios e aqueles que atacam esses princípios devem ser tratados como inimigos.
Isso vários santos já deixaram muito claro: quem ataca Cristo é meu inimigo. Então, não está colocado de forma correta, como foi colocado na cartilha. É uma reflexão que eu faço, é também um alerta, porque na próxima cartilha de CNBB vem um pouco mais católico, isso deixando mais claro do que está se tratando, né? Porque a gente entende que hoje no debate político acontecem os ataques pessoais por busca de poder, briga de poder. Não me parece que era essa a intenção que estava sendo escrito aqui. Então, precisa esclarecer e deixar claro isso. Eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, Augusto, Alcides. Eu não tenho essa esperança que no ano que vem vai vir mais católico isso. Ademir, concordo com o que tu disse. Eu vou fazer a distinção que faltou. Tipo assim, se são adversários, beleza, eles brigam, mas né, no fundo eles se amam. E se eles são inimigos, é porque quer eliminar o outro. Não, esses... Não é assim que funcionam esses conceitos, né? Assim, se eu coloco, como tu falou, nos princípios, os princípios não se negocia. Se o cara vai contra os nossos princípios, né? Ou seja, vai contra Cristo, ele é o nosso inimigo. Ponto. Aí, como tu falou, isso significa que eu quero que ele seja eliminado? Não, o que faz eu querer com que ele seja eliminado se chama ódio. E o cristão, ele ama os inimigos. Porque ele quer que o inimigo, ele se converta, ou seja, né, converter, que ele vá para o caminho reto, né, que ele saia do caminho torto e vá para o caminho reto. Então, amar o nosso inimigo significa combatê-lo quando ele está indo contra os valores que são importantes para o bem comum e para a salvação da alma dos demais, que também está relacionado com o bem comum, como a gente já falou antes, né? Então, tipo assim, o cara ser meu inimigo não significa que eu quero a morte e a eliminação dele, mas significa que eu tenho que combater ele, e não só ter uma divergência respeitosa, né, que seria a questão dos adversários, né, e tal. Eu até fiz essa anotação aqui para o meu artigo, né? É evangélico a distinção do lobo com vestes de ovelha. Isso está presente na política, né? Que ali está comentado, né? Que olha a postura do candidato, né? Ou seja, se o cara é muito agressivo, ele é malvadão, tal. Então, né? Isso está presente, assim, do que adianta ter um candidato com postura e voz mansa, né? Se o coração é de lobo, entendeu? Na política, a gente tem que analisar o que o cara efetivamente faz, não o que o cara diz, não como que o cara age. Isso é o de menos. É o que ele está fazendo pelo bem comum, né? Independentemente das imperfeições que ele possa ter. Ele é um grosseirão. Ele é mais afeminado. Não, ele gosta de funk. Cara, isso aí, o que efetivamente ele está fazendo para o bem comum? É assim que se analisa, independente da postura, né? Então, o que adianta ter uma postura mansa, por exemplo, né, se o coração é de lobo? Ora, o lobo é inimigo da ovelha, enquanto que o pastor é amigo e defensor dela. Portanto, o pastor é inimigo e não adversário do lobo. E podendo essa analogia ser aplicada à política, candidatos podem ser inimigos e não mero adversários, né, utilizando o argumento bíblico aqui para mostrar que não faz sentido isso que está sendo dito no item 8 da orientação, entre aspas, política. Nessa, o estagiário não foi bem, né? A gente brinca porque há boatos, né, que todas essas cartilhas são feitas por leigos ali, que inclusive são muito ideológicos, que estão ali dentro da CNBB, que depois é feito, o bispo vai lá e assina e tá tudo beleza e vai para aprovação, né? É os boatos, gente, não estou dizendo que é assim, tá? É só boatos. Então, vamos para o próximo item. Tolerância entre as diferenças. O Dicionário da Língua Portuguesa, Michelis, define tolerância como
Atitude liberal de quem reconhece aos outros o direito de manifestar opiniões ou revelar condutas diferentes das suas ou até inteiramente opostas a elas. No âmbito da política, mesmo que no seu julgamento o outro esteja totalmente errado quanto às suas ideias e escolhas, ele tem o direito de estar, e você tem o dever de respeitá-lo. A tolerância envolve reconhecer que cada pessoa é única e tem o direito de viver de acordo com as suas próprias crenças, valores e identidades, desde que isso não prejudique ou viole os direitos dos outros. Ser tolerante não é apenas aceitar passivamente a existência das diferenças, mas também cultivar uma atitude de respeito, compreensão e valorização das diversas formas de ser e viver. Isso implica abertura ao diálogo, a aprendizagem mútua e a construção de pontes ao invés de muros. A busca de uma falsa tolerância deve dar lugar ao realismo dialogante por parte de quem pensa que deve ser fiel aos seus princípios, mas reconhecendo que o outro também tem o direito de procurar ser fiel aos dele. Tal é o autêntico reconhecimento do outro que só o amor torna possível e que significa colocar-se no lugar do outro para descobrir o que há de autêntico ou pelo menos compreensível no meio de suas motivações e interesses. Fratelli tutti. Ai, ai, ai. Comentem, gente, comentem. Tem um termo aqui que é gritante, né? Realidade dialogante. De comentários passa para Augusto. Realidade dialogante. Realidade dialogante, tá ligado? Tipo, cara, que isso. Cara, meu comentário é o seguinte. Vou ler João 23. Em sua apreciação maternal, a Igreja tem em conta o peso acabrunhador da fraqueza humana e não ignora o movimento que na nossa época arrasta os espíritos e as coisas. Por esses motivos, não concedendo direito senão aquilo que é verdadeiro e honesto, a Igreja ainda assim não se opõe à tolerância de que os poderes públicos creem poder usar a respeito de certas coisas contrárias à verdade e à justiça, em face do mal maior a evitar, ou de um bem maior, ou do maior bem a obter ou conservar. Ou seja, em absoluto, só tem direito o que é verdadeiro e honesto. Em alguns casos, se pode tolerar o que não é, o que é desonesto e mentiroso, desde que impeça o mal maior ou se consiga, né, um maior, conservar um bem, certo? Continuando. O próprio Deus, em sua providência, conquanto infinitamente bom e onipotente, permite, não obstante, a existência de certos males no mundo, seja para não impedir bens maiores, seja para evitar maiores males. Todavia, se essas circunstâncias, com, destaque aqui, mira no bem comum, e só por este motivo, a lei dos homens pode e mesmo deve tolerar o mal, contudo, nunca ela pode nem deve aprová-lo, nem querê-lo em si mesmo. Pois que o mal, sendo de si mesmo a privação do bem, é oposto ao bem comum que o legislador deve querer e defender do melhor modo que possa. Então, tá aí, né? Realismo dialogante e o escambau. Você deve respeitar a diferença dos outros. Depende. Posso tolerar para evitar mais maiores, mas tolerar não significa que tem que deixar de combater o erro. Sempre tem que combater o erro. Isso que é católico. Eu não tenho nada a comentar. Você matou a pau aí, quer dizer, São João mandou ver. Quer comentar alguma coisa, Alcides? Acho que o Alcides teve um problema, travou. Ele caiu. Bom, vamos lá, vamos dando continuidade então. O próximo item, a amizade social.
Amizade social é a expressão utilizada pelo Papa Francisco em sua encíclica Fratelli Tutti, assinada em 3 de outubro de 20. Para entendermos o que significa, vamos ver algumas citações da encíclica na qual o próprio Papa explica. Amizade social é amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço. Uma fraternidade aberta que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independente da sua proximidade física. Amor que rompe as cadeias que nos isolam e separam, lançando pontos. O amor que nos permite construir uma grande família na qual todos nós podemos nos sentir casa. Amor que sabe de compaixão e dignidade. Vocação para formar uma comunidade feita de irmãos que se acolhem mutuamente e cuidam dos outros. A capacidade diária de alargar o meu círculo, chegar àqueles que espontaneamente não sinto como parte do meu mundo de interesses, embora se encontrem perto de mim. O amor ao outro, por ser quem é, impele-nos a procurar o melhor para a sua vida. Só cultivando essa forma de nos relacionarmos é que tornaremos possível aquela amizade social que não exclui ninguém e a fraternidade aberta a todos. Augusto. Tudo muito bom, tudo muito bonito, só não é católico. É isso que eu tenho para comentar. De fato, né? O problema da própria Fratelli Tutti é que a fraternidade que se prega ali não é a fraternidade em Cristo, mas é a fraternidade no homem, né? Advinda da Revolução. Então, isso nos cria uma pulga atrás da orelha, né? Gigante, né? Para a dubiedade dos termos que são usados nessa encíclica, né? Infelizmente, ela tem um viés muito maçom, né? Acho que as pessoas que estudaram mais a fundo ela entendem, conseguem enxergar isso. E eu também, o que eu tenho a dizer aqui que é tudo muito lindo, mas não é católico. Mesmos comentários, Não, tá, eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar, só para exemplificar, para não ficar fazendo chacota da amizade social. Vamos pegar ali, ó. Vocação para formar uma comunidade feita de irmãos que se acolhem mutuamente e cuidam um dos outros. Isso é bonito? É. Isso é desejável? É. Isso é católico? Não. Por quê? Porque o meu irmão é o meu irmão na fé católica. Não é o herege. O herege, ele é o dissidente, né? É o membro amputado do corpo. Esse é o problema do herege. Queremos que o herege volte para a igreja, para daí ele poder ser acolhido na nossa comunidade católica. Porém, se ele não se converter, ele está fora da igreja. Então, mesmo que eu queira acolher ele, se ele não se converter, não dá para acolhê-lo. É impossível. A não ser que essa pessoa aceite a graça, se converta, e aí a gente acolhe. Então você veja, o elemento principal, que é a fé, está faltando aí. Ficando o quê? Uma fraternidade maçônica humanista. Aí não dá. Por esse espírito maçônico e humanista, não é possível formar uma comunidade feita de irmãos que se acolhem mutuamente e cuidam dos outros. Não é. Por quê? Porque não tem caridade. Você tirou Deus da jogada. Aí não vai dar certo. Porque primeiro a gente tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça para depois, né, as demais coisas serem acrescentadas. O que inclui a tal da justiça social, o que inclui a tal da dignidade humana, o que inclui o bem comum. Ou seja, isso é consequência de primeiro buscar o reino de Deus. Agora, quando eu já começo partindo do, não, nós temos que buscar a justiça social, nós temos que buscar a dignidade, nós temos que buscar o bem, a gente tem que construir ponte, não muro, e você está deixando Deus em segundo plano, não vai dar não, como diz o Felipe Franco, não vai dar não. É aquela questão, né, Augusto, que a gente fala até há muito dentro da Igreja Católica, né, que na Terra pode ter comunismo? Pode. Na igreja pode ter, na Terra pode ter várias igrejas? Pode. Pode ter vários tipos de uniões? Pode.
Então, vai indo nesse pode. Mas o problema é que no céu não pode, né? Que no céu só vai poder entrar católico e estado de graça. Acabou a história. Então, essas coisas precisam ficar muito claras, né? Infelizmente, se a gente for olhar os discursos da igreja, né? Vamos lá para 1500, quando houve a Contra-Reforma Protestante, que Pio V fez a encíclica, a bula, instituiu a missa tridentina, tornou ela como a missa de sempre, inviolável, que não poderia ser cancelada de jeito nenhum, e agora foi lá, aconteceu de quase cancelado, não cancelaram, mas quase cancelaram. Ela não vai ser cancelada, né, mas vai ser quase que suprimida. E daí nós temos, chegamos no Concílio Vaticano II, começa um discurso de que o que se entendia muito claro anteriormente, que se você não tivesse, os irmãos teriam que se converter para a fé, para serem salvos, para serem acolhidos, para poder elevar-se mais sobrenaturalmente, né, e crescer também enquanto seres humanos. Vem o Concílio Vaticano II e diz que não é bem assim. A Igreja Católica é superior, mas você também tem um pouco disso, né? E foi indo. Aí chega uma Fratelli Tutti e diz que todo mundo já é irmão. E agora, nos últimos dias, nós temos, infelizmente, bênção para todas as religiões. Então, vejam o tamanho da degradação de pensamento, de distorção da doutrina que tem acontecido. É algo que nós, enquanto católicos, temos que nos alertar. O que está acontecendo. Entendamos uma coisa: a igreja bimilenarmente sempre ensinou que a fé, a doutrina é imutável. Ela não pode ter mudança nenhuma, ela não pode ter um desenvolvimento. E mesmo a mesma situação para além da verdade. O amor, a caridade, ela só existe de fato quando você quer o bem do outro. Mas como é que você vai querer o bem do outro se o outro está em pecado e você basicamente vai lá e diz, não, vem conviver comigo, continua no pecado que está tudo bem. É mais ou menos isso. É essa forma que está se vendo o amor aí. Então, o discurso do amor atual é viva no pecado. Então, infelizmente, nós já temos os discursos das segundas uniões e tal. Não, é amor. Isso também é amor. Que amor é esse que não está nem aí se a pessoa vai para o inferno ou não, como diz o ditado? Não está nem aí se a pessoa vai pular o precipício ou não. Então, na verdade, de fato, não existe amor. É o amor humanista do belo prazer, né? Então, do belo prazer. Vamos dizer assim, não, se tá bom para você, continue aí fazendo as tuas doideiras. Se tá desordenado, desregado, continue aí. Se você tá, abre aspas, feliz, né? Porque o termo é feliz, né? Você tá na libertinagem, tá feliz. E aí, você pega e aplica isso, infelizmente, essa encíclica ela deixa muito a desejar, dando abertura para esse tipo de análise e pensamento. É por isso que a gente fala muito, né, que ela tenha totalmente a visão maçônica, né, a visão da igualdade e fraternidade. Como é que é? Igualdade, fraternidade e liberdade da Revolução Francesa. Não tem amizade social para a missa tridentina, não tem amizade social para os apostolados católicos, para os apostolados tradicionais, né? Esses aí, né, tem que fazer uma milícia digital para combater, esses aí tem que restringir a missa e tal, né? Então você veja que seria tema para outra live explicado por que, tipo assim, fala de amizade social para todos, mas na prática não é todos, né? Existe uma explicação para isso, né? Existe uma mentalidade que está por trás disso aí, mas não cabe falar agora, né? Mas uma pessoa que foi honesta, pelo menos, né, nesse aspecto, foi o Dom Mol, né, numa entrevista lá quando ele estava
lançando o livro dele, ele vai lá e fala com todas as letras. Não tem amizade social com a direita. No que ele está sendo coerente. Por incrível que pareça, ele está sendo coerente. Ele não está traindo o conceito de amizade social. Né? Mas a chave de leitura deixa para outro programa, né? A gente já estendeu demais aqui. Era isso que eu tinha falado. Mas é bem isso mesmo. Augusto matou a charada ali, porque a amizade social ela é amizade no que convém, né? Infelizmente é isso mesmo. E a gente vê, assim, tem muitos católicos tradicionais que querem ter uma proximidade, uma colocação mais dentro da igreja, um relacionamento melhor, mas essa amizade não é recíproca, né? Então não há falta de tentativa de que isso ocorra. Unilateral, né? Como muitas vezes é pregado, não, porque os tradicionais são totalmente avesso a qualquer relacionamento com o clero, com as cristãs, com as paróquias, mas não é bem assim, não. E a gente vê, infelizmente, temos até bons padres que rezam missa nova e tal, que tentam fazer algumas coisas mais católicas, né, dentro das paróquias, né, eles mesmos são expulsos, né, a amizade não serve nem para eles, né, então a situação é bem complicada. Em relação ao... Quem trouxe o termo amizade social, principalmente, né, foi a CNBB, com a campanha da fraternidade desse ano, e baseado na Fratelli Tutti, certo? Esse termo foi cunhado pela CNBB, não é tanto o termo do Papa Francisco, tá? O Papa Francisco fala ali, se pegar ali a amizade social, ó, com as citações da Fratelli Tutti, ele tá falando de amor, né? Esse amor humanista que a gente já falou, mas ele não usa o termo social. O social foi empregado pela CNBB brasileira na campanha da fraternidade desse ano. Que, em resumo, é o seguinte, né? Sem entrar na questão de mentalidade, como eu já expliquei, né? Seria muito extenso, mas não pega mais você se dizer socialista ou comunista, defender o coletivismo, certo? Então agora eles estão chamando o coletivismo de amizade social. É isso. No mais, fica a mesma coisa. Né? Aí entra naquela questão do Herbert Marcuse, né? O Herbert Marcuse tem um ensaio famoso chamado Tolerância Repressiva, em que ele chega lá no último parágrafo do artigo, ele fala: não, tudo isso que eu falei vale para a esquerda. Para a direita, toda intolerância. Por isso que eu digo, o Domol, ele entendeu certinho o que é a amizade social. Não tem amizade social com a direita, ou indo para o âmbito eclesial, não tem amizade social com os tradicionalistas. Infelizmente. Quer comentar mais alguma coisa, Alcides? Nada. Acho que é suficiente tudo isso, sim. Então, pessoal, nosso objetivo era debater um pouco essa parte da parte 1, né, da cartilha, né, porque se fosse estender para a parte 2, ela nem é tanto interessante, porque ali não entra mais nas questões mais da eleição em si, né, das regras de eleições. Esperamos que os comentários nossos possam ajudar na reflexão de vocês, no entendimento de quem está assistindo este vídeo. E se você tem alguma sugestão de live para nós abordar algum assunto, fica à vontade, deixa aí nos comentários, que nós estamos dispostos a analisar aqui para ver se cabe uma live específica sobre determinados assuntos. No mais, agradeço a paciência de todos aí. A gente até brincou, vamos fazer uma live de meia horinha, já estamos quase 1h30 aqui, então deu uma estendida grande. E agradeço a paciência de todos, peço aí que compartilhem, se inscrevam no nosso canal aí e se puderem, tornem-se membros patrocinadores aí, ajudem o nosso apostolado. Um grande abraço, até um próximo vídeo, próxima live aí. Deixo aí a minha palavra, Augusto e Alcides, para se despedir. Um grande abraço a todos, salve Maria. Agradecer também a paciência também. E agora passo ao Augusto. A live foi longa, mas foi instrutiva. Assunto importante, né? Para meditar, para pensar. Né? Mandem sugestões e é isso. Boa noite a todos. Viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei.